Bom dia, pessoal! Nós somos a Andréa e hoje nós iremos fazer um road trip até Key West. A gente vai fazer muitas paradas interessantes e essa viagem saindo de Miami dá mais ou menos 3 horas e meia. Nós já estamos aqui com os nossos cafés preparados para esse road trip. Venham com a gente! Key West faz parte de um arquipélago chamado Florida Keys. A partir de Homestead, a nossa próxima parada fica na primeira ilha que faz parte desse arquipélago. As principais ilhas do arquipélago são Key Largo, Isla Morada, Marathon e Key West. Chegamos na primeira parada chamada Robert is Here, que é um fruit stand. Olha que lugar bacana! Super bonitinho, ó, vou dar uma volta aqui. Ah, deixa eu virar a câmera que eu vou mostrar pra vocês que acho que tem uns bichinhos aqui. Deixa eu virar. Ai, gente, tem de tudo aqui. Olha isso. Uau! Tem de tudo, tem tartaruga, tem um bezerro, tem uns patos, gansos. E ó, o pessoal tá alimentando eles. Muito... Olha isso! Que bacana! Tô adorando! E vai provar a bebida super famosa daqui, que é um smoothie, que é feito de blueberry, dragon fruit e banana. Essa bebida é bem famosa por aqui e a gente achou o sabor super suave. Encontramos essas panelas de amendoim cozido, detalhe, com casca. E também essas esponjas do mar que são de verdade. Depois dessa paradinha já estamos prontos para seguir viagem. Entramos na US 1, que começa em Key West e vai até a fronteira com o Canadá. Essa rodovia atravessa todo o território americano. Daqui até Key West nós iremos atravessar 42 pontes. Essa é a primeira das principais ilhas, chamada Key Largo. Aqui se encontra o primeiro parque subaquático de corais dos Estados Unidos. Pessoal, chegamos na segunda parada, que é um restaurante bem lindo chamado Mrs. Mac's Kitchen. Eles são famosos pela Key Lime Pie, aqui está dizendo, que seria a torta de limão deles. Aqui eles fazem milkshake de Key Lime Pie. É super legal. Pena que hoje é domingo e eles estão fechados. Na viagem de volta, o restaurante estava aberto e claro que nós paramos para apreciar essa delícia que é um milkshake de Key Lime Pie. Vale muito a pena. Seguindo para a nossa próxima parada, que fica na ilha de Isla Morada. Isla Morada, assim como Key Largo e Marathon, é uma das principais ilhas do arquipélago. Isla Morada foi apelidada de capital mundial da pesca esportiva. Chegamos em Rain Barrel, que é a terceira parada. Aqui a gente pode comprar vinho, cerveja, algumas coisas para comer. É super bonitinho e tem uma lagosta gigante em frente que o Henry vai mostrar para vocês. Dá uma olhadinha na lagosta. Ah, a lagosta se chama Betsy the Lobster. Apresento a vocês Betsy the Lobster, uma escultura com 40 pés de largura e 30 pés de altura. The Rain Barrel é um lugar onde você vai encontrar muitas lembrancinhas, artesanato e decoração. Praticamente tudo aqui é inspirado em temas relacionados ao fundo do mar. Se você é daquelas pessoas que gostam de comprar lembrancinhas durante a viagem, esse é o lugar ideal. Na parte de trás você encontra um jardim muito bonitinho com várias lojas de artesanatos de artistas locais. Se você pretende usar os banheiros, te indico a próxima parada, porque aqui os banheiros são químicos. Agora a gente vai para um restaurante chamado Robbie's, mas eu estou esperando aqui a fila de carros passarem e é um restaurante bem bonitinho que vocês vão ver que o pessoal fica alimentando os peixes lá, que tem umas bocas grandes. A estrada é excelente e a vista é realmente de tirar o fôlego. Outro lugar interessante para se visitar é o Museu de História do Mergulho, mas esse vai ficar para uma próxima viagem.
Daqui de cima já conseguimos ver a nossa próxima parada, que é o Robbie's Marina. Chegamos à nossa quarta parada, que é um lugar chamado Robbie's. Aqui é um complexo de restaurantes, lojas, tem uma marina. Aqui você pode alugar jet ski, barco, você pode alimentar uns peixes que eles chamam tarpons. Vou mostrar para vocês o que tem aqui para fazer. Vamos lá. Tudo isso aqui, ó. Caiaque, jet ski, snorkel, tem passeio de barco para pescar, tem muitas coisas aqui. Vamos lá? Vou mostrar. Na minha opinião, Robbie's Marina é uma parada obrigatória no caminho até Key West. O lugar é pitoresco, decorado com notas de dólar que são de verdade. Os turistas, quando vêm para cá, escrevem seus nomes e deixam suas notas de dólares aqui. Os banheiros são limpos e bem cuidados. O restaurante tem um menu baseado em peixes e frutos do mar e tem mesas na parte de fora. Nós estamos na fila aqui para alimentar os peixes. Para a entrada são R$ 2,50 por pessoa e $5 você compra um balde cheio de coisinhas de alimentos para eles. Nesse tanque de água rasa existem mais de 100 tarpons que podem medir até 3 metros de comprimento e pesar até 70 quilos. A tradição de alimentar os tarpons começou em 1976 com a esposa do dono do Robbie's. O primeiro tarpon se chamava Scarface e ele foi trazendo todos os seus amigos para se alimentarem aqui. Além dos peixes, tem muitos pelicanos esperando um petisco, mas tome muito cuidado, eles são bem agressivos. Tem plaquinhas avisando por todos os lados. Essa é uma atividade para toda a família, especialmente para as crianças. O tarpon é um peixe de escamas prateadas com a boca grande e uma mandíbula enorme. Cuidado porque na hora de pegar o peixe ele pode morder a sua mão. Entre outras atividades estão os aluguéis de caiaques, paddles e barcos de pesca. Depois de dar uma refrescada, seguimos rumo à nossa próxima parada, que fica em Marathon. E é claro que teve pausa para as fotos. O Florida Keys Marathon International Airport inicialmente era um aeroporto militar. Por aqui não pousam voos comerciais, somente jatos privados. Os voos comerciais pousam no aeroporto de Key West. Pertinho daqui está localizada a nossa próxima parada. O Key Fishers é um pequeno complexo que inclui marina, restaurante e bar e um mini mercado de produtos frescos. Bem ao lado do restaurante tem um tiki bar onde a entrada é permitida somente para maiores de 21 anos. Chegamos à nossa quinta parada, que é um restaurante chamado Key Fishers. Aqui eles vendem o famoso conch fritters, que seria um bolinho de mariscos. E a gente tá louco para provar, já é hora do almoço e a gente já tá com fome. Vamos lá? Agora nós já pedimos nossos conch fritters, que são os bolinhos de marisco, e pedimos também camarão com coco. E eles perguntam qual que é o seu animal preferido. O Henry falou Dolphin. A gente está esperando que eles vão chamar Dolphin. E o Henry chegou super animado para provar essas delícias frescas feitas aqui. Conch fritters. É gostoso. Bem gostoso. Agora vamos ver se o Henry vai gostar desses camarões aqui com molinho de manga e coco. Que tal? Gostou? Agora eu vou provar também. Ah, que ótimo! O pessoal que está passeando de barco tem a opção de parar nesse restaurante e saborear todas as suas delícias. O lugar é bem calmo e tranquilo e a comida é bem saborosa. Vamos dar uma olhadinha no tiki bar ao lado do restaurante e a vista daqui de cima é muito legal. Esse é um lugar bacana para quem quer relaxar e tomar uns drinks. Aí eles servem uns aperitivos bem gostosos. Agora vamos cruzar a icônica 7 Mile Bridge. Como seu próprio nome diz, essa ponte tem 7 milhas de extensão. Na ponte antiga, desafiando a natureza, nasceu uma árvore chamada Fred the Tree.
Chegamos em Key West e fiquem com a gente até o final porque nós encerraremos esse vídeo no ponto mais famoso da cidade. Chegamos a Key West e esse é o ponto mais ao sul dos Estados Unidos. O país mais próximo daqui é Cuba e fica a 90 milhas. Olha o pessoal tirando foto. E com essa vista maravilhosa, nós encerramos a nossa road trip. Espero que tenham gostado do passeio. E lembrem-se, sigam a gente no nosso canal, deem um like, compartilhem esse vídeo para que a gente siga fazendo esse mesmo tipo de conteúdo para vocês. Tenham todos uma ótima tarde e bye!